Louvado seja o nome do Senhor. Essa água aqui está pura? Eu estou batizando. Amém. Obrigado. Graças e paz à igreja. Irmãos, vou resumir rápido aqui só para você tentar entender. Para quem não sabe, eu trabalho nos Correios, né, na viatura. Se puder vir mais um pouquinho, eu agradeço. E eu estava indo para Santa Cruz fazer entrega, eu faço o Sedex. E eu botei o cinto e fui, né, na paz de Deus. E no meio do caminho, depois do viaduto do Oscar Brito, não é dos Cabrito, é do Oscar Brito. Quem entendeu? Não é Cabrito, é Oscar Brito. Quando eu passei ali antes do Guanabara, irmãos, eu só vi aquele negócio se atravessando na minha frente. Duas mulheres estavam num carro dirigindo. Não é porque é mulher não, tá, irmão? Mas a senhora saiu eu estava na pista central, 80 por hora, a moça saiu do acostamento, jogou na minha frente para tentar pegar um retorno no outro lado da pista. Só deu tempo de eu segurar firme, botar o pé no freio e tentar tirar um pouco. E aí, quando eu vi, já tinha batido. E aí foi igual o bicho falou, igual cena de cinema, irmão. Você nunca pensa que vai acontecer contigo. Aqueles filmes de ação, de terror, aquela adrenalina toda. Aí bateu o carro, girou, foi girando, daqui a pouco tombou aquela pancada forte. Mas graças a Deus, a mão do Senhor estava me guardando. Amém? De manhã cedo eu recebi uma notícia de um pastor. Pastor, essa noite eu estava orando por sua vida. Amém? Aí hoje de manhã, mais uma irmã falou, naquele dia o Senhor moveu a orar pela igreja, pelo presbitério da igreja, pelos homens do Senhor. Então, nos cubra com oração, irmão. E eu comecei a ficar tenso, porque fiquei preso no cinto e começou a sair fumaça. Eu falei, meu Deus, aí pedindo para os outros quebrar o vidro, que eu ia sair pelo para-brisa ali mesmo. Mas Deus mandou um rapaz, um anjo lá do Senhor, entrou no carro, conseguiu tirar o cinto, que eu não estava conseguindo, pegou meu celular, me puxaram e me tiraram do carro ali, mas graças a Deus estava tudo bem, para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor enviou o seu anjo, na verdade o próprio Deus estava ali, amém? Porque Deus habita os seus. Estava falando isso com o diácono Leandro, quinta-feira, lembra? Farei morada, né? Então, eu falei, Leandro, que tremendo. Deus faz morada em nós. Amém? Irmãos, e ainda que ele não tivesse livrado, ele é Deus. Nós só podemos levantar as mãos para o céu e agradecer a graça, a misericórdia. Se tivesse que quebrar alguma coisa, se tivesse que cortar, se tivesse que ir para a glória, irmãos, Deus sabe de todas as coisas, que a nossa fé não está nas coisas que nós vemos, mas naquelas que nós não vemos. Assim é a fé do cristão. Mas Deus dá livramento e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Sem mais delongas, vamos para a palavra. O texto da mensagem é: Ele vem me buscar. Aleluia. Você pode dizer, Ele vem me buscar? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Irmãos, esses dias eu estudando, esse tema veio forte no meu espírito. Eu fui cavucar um pouquinho mais e é tremendo. Amém? Então vamos ler. Não. Vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Quem está falando isso aqui é Jesus está falando com os seus discípulos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar,
virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu estiver, estejais vós também. Vamos ler o último mais uma vez. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Diga, vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Bendita a promessa do Senhor. A promessa do Senhor está bem clara no versículo 3. Eu vos levarei para mim mesmo. Mas para que a gente entenda o que Jesus está falando, nós precisamos passear um pouquinho na Bíblia, na história, no Novo, no Velho Testamento, para entendermos. Jesus está tendo uma das últimas conversas com seus discípulos e preparando seus discípulos para a sua morte e a sua ressurreição e o que sucederia depois. A igreja primitiva, os apóstolos, a descida do Espírito Santo. Então Jesus estava preparando o ambiente. Mas Jesus foi bem claro, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu virei outra vez. Mas antes que eu venha, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Agora, o que me pegou de jeito, a mensagem que entrou no meu coração e falou, tem algo mais profundo, foi a declaração de Jesus dizendo, vos levarei para mim mesmo. Porque essa expressão, quando Jesus diz, vos levarei para mim mesmo, é uma expressão que ela está expressando o relacionamento entre o noivo e a noiva. Quantos podem dizer amém? Na antiga aliança, nós sabemos que Deus tinha uma aliança com o seu povo e Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, ele se representava, ou se fazia representar a Israel, ao povo santo, como marido, como noivo, como esposo. Você pode ver isso, não precisa ler agora, para a gente ganhar tempo, tem muitos textos para a gente ler. Está lá em Isaías 54, 5, Jeremias 3, 14 e Oséias 2, 19 ao 20. Você vai ver o relacionamento de Deus com Israel expressado na figura do noivo e da noiva. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós também encontramos a figura do noivo e da noiva. Só que agora, quem passa a exercer a figura de noivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem passa a exercer a figura de noiva é a igreja do Senhor Jesus. Então, no Novo Testamento, da Nova Aliança, nós temos a igreja como símbolo da noiva do Cordeiro. Aleluia! Você que é chamado, que é lavado, que é remido, que já recebeu ao Senhor, você é noiva do Senhor Jesus. Isso está lá, vamos ler 3 textos aqui. Mateus 9, 15 vai dizer, e disse-lhe Jesus, porém, porventura, podem andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Quem é o esposo? Jesus Cristo. Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Então vejam, Jesus está falando dele. Podem jejuar na presença do esposo, do noivo, a noiva, aqueles que estão à mesa? Não, mas ele diz, dias virão em que jejuarão, dias virão em que o noivo será tirado. Amém? Então Jesus, ele é a figura do esposo, do noivo. Na nossa cultura,
o esposo significa o homem casado. Mas na cultura hebraica, judaica, tanto o termo noivo como esposo, eles se entrelaçavam, eles tinham a mesma conotação, o mesmo significado. Porque quando a mulher, a noiva e o noivo assumiam um compromisso, né, eles já eram dados como casados, e eles só podiam se apartar com uma carta de repúdio ou divórcio, se uma das partes defraudasse aquela aliança, aquele contrato firmado entre o noivo e a noiva. Então, se vocês verem esposo ou noivo, é a mesma coisa. Em 2 Coríntios 11:2 vai dizer: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está querendo ali ensinar, cuidar da igreja de Jesus, e ele usa essa expressão, que o zelo, né, estava sobre ele para cuidar da igreja e entregar a igreja que o Senhor tinha colocado na mão de Paulo para cuidar, como uma esposa, uma noiva pura, sem mácula, ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz aí 2 Coríntios 11:12. Quantos estão entendendo? Diga amém. E mais uma prova de que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, Efésios 5:25, é um texto bem conhecido que vai dizer: vós maridos, amai vossas mulheres, como também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo, cadê o texto? Cristo se entregou pela esposa, pela amada, pela noiva que é a sua igreja. Então, nós vemos essa figura, esse simbolismo. Por isso que Deus, Ele dá valor ao casamento. Nós precisamos entender o valor espiritual do matrimônio. Porque o matrimônio, ele não simplesmente simboliza a união entre uma mulher e um homem. Mas o matrimônio é uma figura, é um tipo da união entre Deus e a igreja, entre o Senhor Jesus e a sua noiva. O nosso relacionamento conjugal tem que expressar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Aleluia! Isso é tremendo, irmãos. Isso é glorioso, porque Cristo se entregou pela sua igreja. Da mesma forma, os maridos precisam se entregar pelas suas mulheres. Da mesma forma, as mulheres têm que se submeter ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo como cabeça da igreja. Amém? Até aí tudo bem? Então, eu vou ler um texto aqui de um grande erudito, ele é Snowden Klein. Ele fez uma obra compreendendo todas as parábolas de Jesus, foi publicado pela CPAD, para a gente começar a entender mais coisas aqui sobre esse texto onde Jesus está falando. Vai dizer: durante o período entre o noivado e o casamento, que poderia se estender por vários anos, a jovem permanecia na casa dos pais. Quando chegava o dia do casamento, depois da noiva estar adornada e perfumada para o grande momento, ela era então levada a uma procissão festiva até a casa do noivo. Jesus conta um pouco disso na parábola das 10 virgens. Ali tem algumas coisas, alguns elementos disso aqui. Ou para a casa dos pais, o qual o casal fosse morar, ou seja, eles ficavam noivos, eles se apartavam, se firmavam um contrato, e o noivo ia para sua casa, e eles ficavam em preparação até o dia do casamento. Quando
era marcado o dia do casamento, a noiva saía em procissão à casa do noivo ou do pai da noiva. E o noivo saía e recebia a sua noiva. Pegava a noiva, junto com o cortejo nupcial, e eles adentravam, e ali era concretizado o casamento e as bodas. O noivo saía para receber a noiva e trazia para dentro da casa, onde as bênçãos e a celebração durariam até 7 dias. Então eles entram para as bodas e ali há uma bodas de no mínimo 7 dias. Irmãos, nós precisamos entender isso para entender o que Jesus está falando. Porque quando Jesus profere essas palavras, eu virei e vos levarei para mim mesmo, Jesus está dizendo, eu já vim a primeira vez. Eu vim a primeira vez. Nós firmamos o contrato. Eu paguei o preço. Eu firmei o contrato com a noiva. Agora eu vou. Mas voltarei outra vez para o quê? Para o casamento, para a concretização do ato, para as bodas. Eu vou voltar. Jesus está falando isso, mas por isso que nós precisamos entender o contexto judaico. O casamento se dava em 2 partes, 2 fases. Jesus veio a primeira vez e Jesus deixou a promessa de que iria retornar para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Então, para que o matrimônio se consumasse, o ato final, o casamento, precisava de pelo menos 4 elementos. Poderiam ter mais, mas eu destaquei 4 elementos. Antes que o casamento fosse totalmente consumado, o noivo precisava levar a noiva, para a tenda ou para a casa de seu pai, e ali ele entrava, tinha relações com sua esposa, e a festa continuava. Então, vejamos, pelo menos 4 coisas precisavam acontecer para a consumação do casamento. Primeiro, a escolha da noiva. Segundo, o dote que ia ser pago. Terceiro, o noivado. E quarto, a consumação, o casamento. E esses 4 atos, Jesus, Deus, simbologicamente, ele se cumpriu com Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, a escolha da noiva. Sabemos que na antiguidade não é como igual hoje. Nos tempos bíblicos e nos tempos antigos, você não poderia, uma noiva chegar a um noivo, ou um noivo diretamente a uma noiva. Quem escolhia, quem ia casar com quem, era os pais da noiva. Ou o pai da noiva. Estão entendendo? Então, para que houvesse casamento, primeiro, a escolha da noiva. E é tremendo isso. Por quê? Porque não foi você que escolheu a Deus, mas Deus que escolheu você. Deus nos elegeu nele. Aleluia. O pai da noiva, Deus Todo-Poderoso, Ele te escolheu. Antes da fundação do mundo, você não pôde chegar lá e opinar, eu quero ou não quero. Ele te escolheu para as bodas celestiais, aleluia. Você vê como é tremendo isso, irmãos? Isso está na palavra, Efésios 1:4 vai dizer, como também nos elegeu nele antes da fundação. Eleger aqui é escolher, depende da tua tradução. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, separados. Guarde essa palavra, santos, separados. E irrepreensíveis diante dele em amor. O Senhor nos escolheu, amados. Nós somos noiva do Senhor, escolhidos por Deus para herdar
as regiões celestiais para entrar nas bodas do Cordeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Isso não te empolga? Isso me empolga demais. Aleluia! Eu sou escolhido do Senhor. Aleluia! João 15. Irmãos, eu poderia ler vários textos para ratificar isso que eu estou falando, mas nós não temos tempo. Eu tenho que pincelar alguns textos. A gente poderia trazer vários textos para dizer, porque eu não posso criar uma doutrina sem base bíblica. Por isso que eu tenho que trazer textos. Tá aí uma dica para os pregadores, amém? Eu sei que eles já sabem, mas a Bíblia, uma doutrina, ela tem vários textos que embasam essa doutrina. Se tu pega um texto e pincela e faz uma doutrina, isso é heresia, irmãos. Uma doutrina, ela precisa ser confirmada. Então, mais um texto onde diz que o Senhor Deus, o Pai da noiva, escolheu a sua noiva para o seu filho. Aleluia. João 15,16 vai dizer: não me escolheste a mim. Aqui já é Jesus falando. Jesus também é Deus, amém? Não foste vós escolheis a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos tenha concedido, ou seja, conceda. Aleluia! Não foi vós que escolheis a mim, eu escolhi a vós. Aleluia! Lembram, irmãos, do exemplo quando Abraão vai escolher uma filha uma esposa para o seu filho Isaque? Ele diz ao seu servo Eliezer, acho que é Eliezer, ele diz: vai lá na casa de meus parentes e toma uma mulher para o meu filho Isaque. E chegando lá, irmãos, ele conta a história a Rebeca. Ela aceita vir com o servo, o amigo da noiva, o amigo do noivo, o servo de Abraão. Ela aceita, e quando ela está chegando perto da casa de Abraão, Isaque vê, olha só como é tremendo, Isaque sai ao encontro. Olha como, irmãos, nada está escrito na Bíblia por acaso. Aleluia. Isaque sai ao encontro, eles se encontram no meio do caminho, e não diz: você me aceita, não. Isaque toma a Rebeca e leva para a casa de seu pai, para a tenda de sua mãe. E ali eles consumam o casamento e o ato. Eu quero te falar, você que está aqui, que está ouvindo, que tem o Espírito Santo na tua vida, foi o Senhor que te escolheu. Aleluia. Foi o Senhor que te chamou. Aleluia. 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 Então o Senhor te escolheu. O Senhor escolheu a noiva. Gabriel, pode tocar aqui? Segundo ponto. Precisava ser pago um dote ao pai da noiva ou à própria noiva. Aleluia. Tinha que ser algo de muito valioso. Porque o pai estava perdendo a filha. O pai estava perdendo, naquele tempo, também se considerava um bem. Que se você tivesse filhos e filhas, os filhos e filhas também eram servos de seu pai. Eles serviam, lhe cuidavam. Então, para que o pai pudesse dar a sua filha, ele, em alguns casos a noiva, eles recebiam um dote, algo de muito valor. Em alguns casos, quando não houvesse a condição de pagar o dote estipulado, o noivo, ele trabalhava para o pai da noiva. Foi como aconteceu com Jacó. Ele negocia com Labão. É Labão? Isso, Labão. Ele negocia com Labão. Jacó engana ele, dali. E ele começa a trabalhar 7 anos. Depois ele dá Raquel. E ele trabalha por mais 7 anos. 14 anos foi o dote pago
por Lia e Raquel. E certamente foi muito mais do que deveria pagar, porque 14 anos de trabalho valeriam muito, muito mais do que o dote que ele teria que dar. Então, precisava haver um dote, um preço pago pela noiva, para que a noiva pudesse ser comprada, resgatada, vocês estão entendendo? Da mesma forma, Jesus, o noivo da noiva, o Senhor Todo-Poderoso providenciou o dote para ser pago. O dote foi o seu sangue, o dote foi o sacrifício, o dote pago pela noiva, algo de extremamente valioso que não pode se mensurar, foi a própria vida do noivo, do cordeiro, se derramando na cruz do Calvário pela noiva. Aleluia! Um preço foi pago pelas nossas vidas. Por isso que você não é mais de você. Você não tem domínio sobre você, porque agora você foi comprado, você foi adquirido. Agora você tem um senhorio sobre você, e o senhorio sobre a sua vida é o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios 6, 20 vai dizer: porque fostes comprado por um preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Efésios 5, 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres. Eu já li esse texto, mas vou ler de novo. Assim como Cristo amou a igreja, e olhe, a si mesmo se entregou por ela. Essa expressão, a si mesmo se entregou, era o preço pago pela igreja. Era o preço pago pela sua noiva. Cristo se entregou, Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, e não só vida, mas vida com abundância, vida eterna, vida com Deus. Aleluia, aleluia. Quando estão sentindo o Espírito Santo, Deus, você pode glorificar. O sangue do Cordeiro te resgatou. Aleluia, o sangue de Jesus te resgatou. Você era filho da desobediência, você era filho das trevas, você era filho do diabo, filho da perdição, é o que a Bíblia diz. Mas agora Cristo te resgatou e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te comprou. Aleluia, 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 aleluia. Ele nos resgatou. Oh, Espírito Santo, foi pago um alto preço, um preço de sangue. Aleluia. Por isso que Ele vem te buscar. Aleluia. Por isso que Ele vai vir te buscar. Aleluia. Não foi qualquer dote, não foi qualquer barra de ouro, não foi qualquer 50 moedas de prata. Foi o sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Terceiro ponto, para ver o casamento. Primeiro, a escolha da noiva. Segundo, o dote a ser pago. Terceiro, o noivado. O noivado eu já falei. Quando as partes estão de acordo, é selado um contrato. Segundo os estudiosos, a Bíblia não menciona esse contrato, mas segundo a Mishnah, as tradições judaicas, e até por estar implícito nos textos, porque quando a mulher ou o homem se divorciava, era dada uma carta de divórcio. Então, para que fosse dada uma carta, primeiramente teria que havido um contrato assinado, que eles chamavam de ketubá.
Os rabinos, eles chamavam de ketubá, esse contrato. Não muito diferente dos nossos dias. Hoje nós assinamos o contrato. Nós falamos contrato, mas a Bíblia trata isso como aliança, como testamento. Quando os dois entram em acordo e assinam, tem a aliança firmada. Então as partes de acordo era firmada o noivado. Interessante que o termo do grego é kiddushin para noivado. Kiddushin é noivado. Mas o seu significado mais profundo de kiddushin é consagração. Quando a noiva era separada pelo noivado, ela se tornava noiva, ela era consagrada ao noivo. Era o kiddushin. Daí vem a raiz também da palavra kadosh, santo. Kiddushin, kadosh, santo, consagração, separação. Então, quando há o noivado, quando há a afirmação do contrato, a noiva ela é separada para o noivo. Ela já goza de alguns direitos de noiva. Ela não pode se relacionar com outro homem, ela não pode exercer uma vida de solteira, porque agora ela é santa, separada. Agora ela pertence ao noivo. O anjo, quando anjo Gabriel aparece para José, ele diz: José, não temas receber Maria por sua mulher. O anjo estava falando: José, não temas consumar o matrimônio, porque o que está no ventre de Maria é gerado pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Maria estava noiva de Jesus. Maria estava noiva de José, mas ainda não havia consumado o casamento. E se José não a recebesse, ela era digna de apedrejamento até a morte, porque ela seria considerada como uma adúltera, porque ela profanou o casamento, o santo matrimônio. Vocês estão entendendo como é sério o matrimônio na Bíblia, irmãos? É algo espiritual, não é algo que a gente vem aqui e assina. Então, da mesma forma como que o kiddushin acontecia, era símbolo do relacionamento de Deus com sua igreja, do Cristo com sua igreja. Olha o que diz Mateus 26, 28. Por isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos seus pecados. E vos digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que naquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Gente, isso aqui é profundo. Eu só fui entender isso aqui hoje. Jesus está falando que foi firmado uma aliança, um testamento entre ele e a sua igreja. E ele diz: não beberei deste fruto da vide até o dia em que dela beber no reino de meu Pai. Olha como as coisas se encaixam. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus iria para o Pai. E assim como no casamento judaico, era feito o kiddushin, era feito o noivado, mas o noivo se ausentava. Mas como Jesus está falando, vocês não vão beber mais, até que eu volte. Assim como o noivo voltava para consumar o casamento, Jesus está prometendo: eu vou deixar vocês, mas eu vou voltar para consumar o matrimônio. Eu vou voltar. Aleluia. Porque nós selamos uma aliança, Cristo selou uma aliança, Cristo noivou com a sua igreja. Por isso nós falamos que somos noiva do Cordeiro. Nós somos noiva do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos uma aliança.
Aleluia. E a aliança foi escrito com letras de sangue. Hebreus 10:10. E nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta de seu corpo, corpo de Jesus Cristo, uma vez feita para sempre. Ou seja, e nessa vontade dele que temos santificado, Deus nos santificou. Aleluia. Quando entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos santifica, Ele nos separa, Ele faz uma aliança conosco, uma aliança eterna, uma promessa de que agora você é minha noiva, mas um dia eu virei te buscar, e a igreja do Senhor vai ser a esposa do Cordeiro. Aleluia. Então o noivado simbolizava a consagração da noiva com o noivo. Então nós temos a escolha da noiva, o dote, a consagração, que foi quando Jesus veio, derramou o seu sangue para firmar uma aliança e resgatar. E agora o evento final, que é o Missuim, que é o casamento, a boda, ou as bodas do Cordeiro. Missuim significa a concretização, no grego, do casamento. No grego não, desculpa, do hebraico. E esse termo, ele quer dizer elevação. A noiva, ela sai do estado de noiva, e ela sai para um estado elevado. Agora ela é esposa. Agora serão ambos uma só carne. Aleluia. Você pode compreender? Quando o matrimônio for consumado por Cristo, a noiva será elevada. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor Jesus mesmo descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morrerem em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Aqueles que morreram com Cristo também são noiva, eles vão ressuscitar. Aleluia. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos elevados. O texto diz, seremos arrebatados ao encontro dele nos ares, ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Aleluia! Da mesma forma como que a noiva caminhava em direção ao noivo, nos textos judaicos, e o noivo saía ao seu encontro, assim será no arrebatamento da igreja, na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos buscando a Deus, estamos perseverando na doutrina, na fé, estamos indo em direção ao noivo Jesus. Ele descerá das regiões celestiais, ele virá, e nas nuvens nos encontraremos com ele, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Aleluia! Ele vem me buscar. Aleluia! O Senhor está vindo, amada igreja. Aleluia! Aleluia! Tudo foi escrito para o nosso ensino. Nada na Bíblia é à toa, nada é por acaso. Tudo tem um significado, tudo tem uma profecia. Aleluia, o noivo está vindo e nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Aleluia, a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser levada ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a bendita esperança. Por isso que Jesus fala, se esperarmos de Deus somente nessa vida, somos os mais dos miseráveis homens. Sabe por quê? Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, mas são as coisas que o Senhor já preparou para aqueles que o amam. Vamos ficar de pé. Aleluia. O Senhor está vindo. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor? O Senhor está vindo? Agora presta atenção. Agora faz sentido as palavras de Jesus em João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar-vos um lugar. Agora a expressão, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Você pode glorificar o Senhor. Jesus está dizendo, eu vou voltar e vou levar a igreja para mim mesmo. Jesus vai voltar para nos buscar. Aleluia. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai nos buscar e vai nos levar para o encontro, para as bodas. Em Apocalipse 19 diz, vindas são as bodas do Cordeiro, porque a noiva preparada, ataviada já está. Aleluia, digno é o Cordeiro de receber louvor, honra, glória. Ele é digno porque compraste para Deus homens de todas as línguas, tribos, raças e nações. Aleluia, Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Essa é a bendita esperança. Encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos com Ele por toda a eternidade, por toda a eternidade. Mas a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Aleluia, a igreja vai ser arrebatada. A noiva do Senhor vai ser arrebatada.